Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero louvar ao meu Deus pela oportunidade de mais uma vez estar na casa de Deus, juntamente com cada um dos servos do Senhor, para louvar e bendizer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor nos céus e na terra. Queridos, convido-vos para fazermos uso da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Glória a Deus. Vamos ler apenas os dois primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, amém. Podeis sentar, meus irmãos, apenas esses dois versículos. Glória a Deus. O texto que lemos é aquilo que conhecemos como o Sermão da Montanha, de forma mais específica, o início do grande Sermão da Montanha. Esta que é uma das passagens mais ricas e transformadoras para a vida do crente nas Sagradas Escrituras. Mas antes mesmo de se falar especificamente sobre o Sermão da Montanha, o conteúdo dos ensinamentos maravilhosos de Jesus Cristo, quero me ater apenas ao primeiro versículo e ainda de forma mais resumida, apenas a primeira linha desse versículo. Quero falar de forma bem rápida sobre esta expressão. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. É sobre isso que eu quero trazer aqui uma rápida meditação. Queridos, Jesus Cristo iniciando o seu ministério terreno, após ter sido batizado por João Batista, em seguida, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. E tendo passado este momento, este preparo inicial, Jesus Cristo começa a realizar muitos milagres, maravilhas, grandes feitos, extraordinários. Começou a chamar a atenção de todas as pessoas daquela circunvizinhança de onde Jesus havia baseado o seu ministério. Jesus foi criado na cidade de Nazaré, uma das cidades da região da Galileia, mas quando foi iniciar o seu ministério, baseou o seu ministério na cidade de Cafarnaum, uma das cidades ali que rodeava o mar da Galileia. E Jesus Cristo, iniciando o seu ministério, muitas e muitas pessoas começaram a segui-lo, de modo que a multidão tornou-se muito grande. Por onde quer que Jesus Cristo andava, a multidão aumentava a cada dia. E quando Jesus Cristo está em uma determinada localidade, a multidão muito grande o cercava, ele inicia
este sermão que conhecemos como o Sermão da Montanha. E o texto que nós lemos começa dizendo: e vendo Jesus a multidão, subiu a um monte para que ali os ensinasse. E o primeiro detalhe que quero chamar a atenção neste contexto inicial é o momento oportuno. A expressão diz: e vendo Jesus a multidão. Queridos, isso fala de momento, isso fala da oportunidade de pregar a palavra. O apóstolo Paulo, exortando o jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, disse a ele: olha, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. O que ele estava querendo dizer para Timóteo? Meu filho, não perde tempo, prega a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Exatamente isto que Jesus Cristo fez. Ao enxergar uma multidão, o texto diz: e vendo uma multidão, e vendo a multidão, e vendo aquelas pessoas, Jesus Cristo passou a ensinar-lhes. Isso fala de momento, fala da oportunidade de semear a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que isso traz para o crente? É a prontidão para anunciar a palavra de Deus. O crente precisa ter esta noção de estar pronto a todo momento para pregar a palavra sempre que houver a oportunidade. Nós não devemos perder um minuto sequer, porque Jesus Cristo viu a multidão e ali enxergou a necessidade de pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também nós vemos aqui ainda nesta primeira linha deste primeiro versículo, ainda um outro ponto muito importante. O texto diz que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Ora, quando nós enxergamos a expressão de que Jesus literalmente, fisicamente, subiu a um monte, é claro que nós enxergamos aqui, fisicamente, a necessidade de Jesus Cristo estar em um patamar acima daquela multidão, porque como a multidão era grande, Jesus Cristo no meio dela, certamente os últimos que estivessem a uma certa distância não o enxergariam. Mas espiritualmente falando, quais são as lições espirituais que nós podemos tirar deste momento, deste contexto? Jesus subiu a um monte. Qual é a lição espiritual? Ou quais são as lições espirituais que nós podemos tirar daqui? Primeiro, a necessidade de ascensão, subida espiritual do crente. Observe bem. Se o crente, se o pregador da palavra, se o anunciador das boas novas está no mesmo nível da multidão pecadora, não tem como diferenciá-lo. O crente precisa espiritualmente estar acima da multidão pecadora, para que ele seja sal da terra, mas também luz do mundo, conforme Jesus Cristo ensinou neste mesmo capítulo, a partir do versículo de número 13. Vós sois a luz do mundo, o mundo em trevas, as trevas do pecado. Vós sois a luz do mundo. Jesus Cristo disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Para um leitor desavisado, quem sabe apressado, vai dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Jesus queria dizer? No mesmo momento em que disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus estava querendo dizer o seguinte: naquela época, as casas
o material, as pedras, o barro, que era utilizado para construir as edificações daquela época, possuía uma quantidade muito grande de calcário. Quem conhece calcário sabe que é um mineral branco. Um mineral que no sol ele reluz em certo aspecto, porque ele é cristalizado. Agora imagine uma cidade inteira feita com paredes onde o calcário prevalecia. Significa que o sol, quando batia nas paredes, brilhava. Então imagine agora uma cidade dessa em cima de uma montanha. Jesus Cristo estava dizendo que de longe os viajantes enxergavam as paredes brilhando. Assim deve ser a vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Aqui é a ascensão espiritual. O crente não pode estar no mesmo patamar espiritual do pecador, do ímpio. Nós precisamos estar acima para sermos enxergados. No mesmo contexto, ainda de Mateus 5, 13, 14, Jesus Cristo diz: e também ninguém coloca uma lamparina embaixo de uma mesa. Ela é colocada onde? Em cima, no velador, para que de lá ela ilumine tudo. Assim é o crente. A ascensão espiritual, nós precisamos estar em um patamar espiritual diferenciado, para que a multidão nos enxergue. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos exorta. Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma do mundo. O crente não pode ter uma vida mundana. Se você quer fazer a diferença como pregador da palavra, como anunciador das boas novas, o crente não pode tomar a forma do mundo. O apóstolo Paulo segue dizendo: mas transformáveis, começando por onde? Pela renovação da vossa mente. Em Efésios capítulo de número 5, o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, não podemos nem mesmo pensar naquilo que é indigno, quanto mais falar. Crente não foi salvo, chamado, lavado com o sangue de Jesus, para viver em roda de pecador, para viver em roda de escarnecedor, com linguagem imprópria. Isso não é para crente. Crente tem que viver em pureza, em uma categoria espiritual acima. Louvado seja o nome do Senhor. O crente precisa ser um farol. É isto que extraímos deste texto. Nós precisamos de uma ascensão espiritual. Se estivermos no mesmo nível do mundo, da multidão pecadora, nós não faremos a diferença. Ninguém vai nos enxergar como servo do Senhor. Por isso precisamos estar acima. Queridos, o simbolismo das montanhas da Bíblia é muito forte. Você pode começar lá do Gênesis, até depois do sacrifício de Jesus, que você vai ver que toda vez que Deus queria falar com o homem, trazer algo grande, o homem tinha que sair de baixo e vir para cima da montanha para falar com ele. Sair, olha, do nível da humanidade e chegar na espiritualidade. As montanhas são significativas na Bíblia Sagrada. Quando Deus
determinou que Abraão fosse sacrificar o seu filho Isaque, Gênesis capítulo de número 24. Deus disse, olha, vai para a região de Moriá e sacrifica esse menino em um dos montes que eu vou te mostrar. E Abraão foi, 3 dias de caminhada. Chegando lá, Deus mostrou para ele qual era o monte daquela região. Ali ele subiu, e nós sabemos o resultado daquela história. O homem precisou subir para estar no nível que Deus exige de todo crente, que é pregador da palavra de Deus, que é anunciador das boas novas. Quando Deus tira o seu povo do Egito e o coloca no deserto, logo no início da jornada, Deus diz, este povo não me conhece, mas vão me conhecer agora. Moisés, sobe ao monte Sinai, porque ali eu vou te entregar a lei para este povo. E aí Moisés se preparou e subiu, e lá ele ficou 40 dias na presença do Todo-Poderoso. Você quer saber o resultado, irmão? De viver na presença do Todo-Poderoso? No patamar que Deus exige para o crente, quando Moisés saiu de lá, o rosto dele brilhava, que os israelitas não conseguiam olhar para a face dele. Foi preciso colocar um véu. Ele não deixou de ser humano, mas ele passou a viver em um patamar espiritual, conforme Deus exige. Louvado seja o nome do Senhor. O grande templo construído por Salomão foi construído no Monte Sião. Deus não queria embaixo, o templo era em cima. Aliás, a cidade de Jerusalém já era em cima de um monte. É exatamente aquilo que a Bíblia chama de Monte Sião, mas de forma mais específica ainda, o templo foi construído no Monte Sião. Quando Jesus Cristo foi sacrificado, a Bíblia diz que ele foi sacrificado no Monte Calvário. Até o sacrifício de Jesus foi em cima de uma montanha. Até na hora da morte, Jesus Cristo mostrou que a ascensão espiritual, o patamar do crente, mesmo através do sacrifício, tem que ser elevado. Louvado seja o nome do Senhor. O monte onde ele pronunciou este sermão, conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, ali na circunvizinhança de Cafarnaum. Quando Jesus Cristo quis transmitir ao povo o estilo de vida do reino, que nós conhecemos como Sermão da Montanha, a Bíblia diz que ele, vendo a multidão, subiu ao monte. Isto fala, queridos, repito, de ascensão espiritual, um patamar diferenciado que o crente precisa ter. Nós temos ainda o famoso Monte das Oliveiras, no entorno de Jerusalém. Após o ribeiro de Cedron, um riozinho bem pequeno que passava ao redor ali de Jerusalém, do Monte Sião. Após o ribeiro de Cedron, ali o vale tinha o Monte das Oliveiras. Era lá no Monte das Oliveiras que ficava o jardim do Getsêmani. Quando Jesus Cristo queria orar, ali naquela região, muitas vezes se dirigia para aquele lugar. Foi lá onde ele orou, naquela quinta-feira, pela madrugada, virando para a sexta, onde ele seria sacrificado. Orou, chorou, se derramou na presença de Deus, ali no pé daquela montanha. Ao redor do Monte das Oliveiras também, foi por onde Jesus Cristo entrou, naquela entrada triunfal em Jerusalém. E conforme Atos capítulo 1, versículo 9, foi lá do Monte das Oliveiras que Jesus ascendeu aos céus. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 9. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, a Bíblia diz que os discípulos voltaram do Monte das Oliveiras.
Queridos, nós precisamos entender, nos conscientizar de que o crente não deve estar no mesmo nível espiritual da multidão, da massa pecadora. Nós somos uma geração eleita, separada, adquirida, tirada deste patamar e colocada aqui em cima. Não desça para o mundo de novo, deixa a tua luz brilhar, louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus Cristo finaliza a passagem de Mateus capítulo de número 5, quando fala da sal da terra e luz do mundo, no versículo 16 ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O crente, salvo, lavado e remido com o sangue de Jesus, que se mistura no mesmo nível de mundanismo da massa pecadora, não faz a diferença. Porque o mundanismo não vem de Deus. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. Mundanismo é coisa de homem pecador. O crente já foi tirado de lá, louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós precisamos nos conscientizar de que devemos viver em um patamar diferenciado. Só assim o crente será enxergado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graças a Deus. Pois é, meus queridos, então, isso de Gênesis a Apocalipse, que é a Bíblia, então ela está recheada de ensinamento, de advertência, não é?